A paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um devocional e agora diferenciado, porque a gente vai fazer aí 31 dias, e hoje é o primeiro dia, 31 dias estudando aí, conhecendo um pouquinho o livro de Provérbios. Fala, povo de Deus, paz de Cristo Jesus a todos, muito bom dia. Hoje, 1º de maio, feriadão, dia do trabalhador. Estamos aqui dando início, como ela falou, 31 dias aí nessa jornada Deus, me acerca ajuda. do livro de Provérbios, onde nós vamos procurar aqui, de forma devocional, de forma para a nossa vida, aplicativa para a nossa vida, pegar cada capítulo de Provérbios aí e aprender mais e mais e mais com a palavra de Deus. Qual é o nosso convite, então? Faça a leitura, pega a sua Bíblia, pega papel, Bíblia aberta aí. pega caneta, aqui ó, papel, pega caneta, pega a sua Bíblia, principalmente a sua Bíblia, e vem com a gente aqui, ó. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. É claro, gente, que a gente não vai ter tempo aqui para fazer a leitura de todo o capítulo 1. Aproveita esse momento, faça a sua oração, escuta o que a gente vai falar, faça a leitura de todo o capítulo 1, pega o papel e a caneta, ó, e já vai fazendo as anotações daquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, tá bom? A gente aqui é só um empurrãozinho, né? Nós vamos destacar alguns versos aí de Provérbios, tá? Então, todo dia você vai ter aqui um capítulo de Provérbios com destaque para alguns versos. Não vamos ler todos, não vamos destrinchar todos, porque de fato vai ficar um pouco massivo, ficar um pouco cansativo. Apesar de por mim eu faria, mas eu não quero, a gente não quer enfadar você que é nosso amigo aí do YouTube não, tá bom? Mas vamos lá. Vamos orar para você começar? Vamos orar. Oremos então ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento em oração e nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor nos fez acordar na manhã deste dia, 1º de maio, dia do trabalhador, para estarmos aqui neste devocional, meu Deus, com a intenção, com o intuito, meu Pai, de aprender mais, absorver mais da Tua poderosíssima palavra. Toma a nossa vida, a qual estamos aqui nesse momento, meu Pai, esclarece cada vez mais a nossa mente mediante os textos que nós vamos ler. Também toma nossos irmãos e irmãs que já entraram aí, ou que vão entrar qualquer tempo desse, qualquer hora dessa, para poder estar conosco nesta transmissão. Abençoa, meu Pai, e que a Tua palavra venha fazer morada e venha atuar, porque a Tua palavra mesma diz que ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Abençoa Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você que entrou aí, você que está entrando, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Gente, não vamos demorar não, tá? Sei que você quer descansar, tá bom? A gente vai deixar. A ideia nossa do devocional é você ficar alimentado durante todo o dia, depois que você acompanha esse devocional conosco aqui, tá bom? Vamos lá. Eu faço a leitura? Ou você faz? Eu faço aqui a leitura. Nós escolhemos 3 versos, tá? Isso. Aqui hoje eu tô com a versão NAA, tá? Cada dia eu vou usar uma versão diferente aqui para poder te aguçar a fazer, a montar sua biblioteca aí, a poder comprar Bíblias. Não ganho nada com isso aqui, é pro reino de Deus. Isso aqui é NAA, Nova Almeida atualizada, muito boa, tá? Ela tá com a aplicação pessoal, que é Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Aplicação pessoal. Então a minha linguagem aqui pode ser um pouquinho diferente da dela e da sua também, que está nos acompanhando aí, tá bom? Diz assim, Provérbios por número 1, nós vamos fazer a leitura do verso 7, 22 e 33, tá? Tem mais algum aí? Não. Não. 7, 22 e 33. Provérbios por número 1, verso 7, está escrito assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Verso de número 22, diz assim, o texto bíblico, até quando vocês ingênuos, na minha versão está assim, tá? Amarão a ingenuidade? É uma pergunta. E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Outra pergunta. Terceira pergunta que ele faz, tá? Agora,
E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Vai pegar pesado. Verso 33 diz assim, que encerra o capítulo 1, tá? Ou número 1. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Glória a Deus. Se você pode, na sua casa, você faz a leitura dele todo. Eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Bem, gente, falando rapidamente aqui, dando um panorama, uma introdução aqui desse livro de Provérbios, provavelmente o Fábio deve falar alguma coisa. Mas aqui, nesse livro, contém conhecimentos que podem ser aplicados na nossa vida diária. Você vai ver aqui que tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente pode trazer lições, aprendizados, crescimento. Aqui você também vai encontrar orações, tá? Hinos de louvor, de adoração, orações. Então isso tudo pode ser usado no seu devocional, no seu momento, assim como os salmos também, tá? Então, o que são provérbios? Provérbios são sentenças curtas. Você vai observar que às vezes são frases curtas, pequenas, mas que é tirado de experiências longas, ou seja, alguém já passou por aquilo, já observou aquilo, já comprovou aquilo, e aí traz esse ensinamento pra gente. Então, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, tá? Que aprende observando aquilo que o outro fez. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é você saber, é você aplicar o conhecimento. Eu posso ter muito conhecimento, posso ler muitos livros, ter 2, 3, 4 faculdades, pós-mestrado, isso é o quê? Muito conhecimento. Mas eu posso não ter sabedoria para aplicar esse conhecimento na minha vida. E a sabedoria é exatamente isso, é você ter o conhecimento, mas você saber aplicar esse conhecimento, você viver isso, tá? E Salomão, ele foi uma das pessoas mais sábias, ou na verdade a mais sábia que existiu. Vamos ver onde que tá isso? 1 Reis. Pode ler pra gente, amor? 1 Reis, capítulo 3. O mais sábio do Antigo Testamento. Versículo do 9 ao 13, tá bom? 1 Reis 3, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, na minha versão NAA, tá? Para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Verso 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Verso 11. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento ou sabedoria para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Então ele foi mais sábio, tá? Verso 13. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Então, Salomão, ele pediu a Deus sabedoria e Deus se agradou. O Fábio acabou de ler aqui. Se agradou do pedido. E, gente, uma notícia boa para você. Se você pedir sabedoria, Deus te dá. Lá em Tiago 1:5 fala exatamente sobre isso. Peça a Deus, que a todos dá livremente. Gente, então peça sabedoria. Hoje é uma manhã de você pedir sabedoria a Deus. Deus se agradou. E não deu só sabedoria para Salomão. Deu muito mais. Muito mais a gente viu ali. Então, se você quiser depois meditar um pouquinho, tá lá em 1 Reis 3, do 9 ao 13, tá bom? Agora, qual é o problema disso tudo? E aí o Fábio vai entrar agora nas aplicações desse texto que a gente acabou de ler aqui. Qual é o problema disso tudo? Que a sabedoria, ela está disponível para todo mundo. E qual é o problema? É que nem todo mundo procura. A sabedoria está disponível. Deus só quer que você peça. O problema é que tem muita gente que não quer pedir isso. Está preocupado com tantas outras coisas, mas não se importa, não se preocupa com o que é principal. E a gente vai entender hoje. Então, cuidado para você não rejeitar sabedoria. Porque quem rejeita sabedoria, a gente vai aprender nesse livro de Provérbios, que está rejeitando o próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Jesus. Tá? Pode falar. Lê pra gente, por favor, o verso 7. Então, vamos começar aqui.
Uma coisa interessante, lá no verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tá? Provérbios tem mais dois autores, a saber, Agur e Lemuel, tá? Capítulo 30, o número 30 e o capítulo 31. Salomão, ele escreve aproximadamente 93% ou 94% por aí desse livro aqui de Provérbios. E quando está dizendo aqui que os provérbios são de Salomão, de fato a ideia que se dá aqui é que todo o pensamento, inclusive de Agur e também de Lemuel, eles casam com o pensamento, com o entendimento, com a sabedoria que Salomão teve. Então, por isso, pela sua maioria de provérbios que Salomão escreve, os provérbios sim são de Salomão, ok? Vai, lê pra gente, por favor, o verso 7 aí. 7. Na minha versão. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Na minha versão está assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos aqui falar algumas coisas aqui importantes, só nesse verso 7 aqui. A palavra princípio no hebraico é reshit, que tem conotação de primeiro princípio, okay? Primeira coisa a se fazer, prioridade a se abordar, tá? E a palavra temor no hebraico é virá, V-I-R-A-H. É interessante a gente falar aqui nessa manhã que o temor é o início, não o fim do conhecimento. Então, para uma pessoa de fato ser uma pessoa sábia, ela começa com um princípio que tem que ter na sua vida: temor a Deus. Temor a Deus, ok? E nesse verso 7 aí, essa palavra temor me chama a atenção, porque temor tem por entendimento, ou por significado, melhor dizendo, respeito e reverência. Respeito e reverência. Então, a pessoa que é temente a Deus, ela respeita o Deus que ela serve e reverencia esse Deus. Se coloca abaixo desse Deus, porque ela compreende que esse Deus é muito maior do que ela. Esse Deus é Senhor da vida dela, ok? E aí que está a grande questão, porque o provérbio continua, tá? Diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou seja, o princípio da sabedoria é temer a Deus, ponto final. Mas os insensatos, as pessoas que não têm sensibilidade, os tolos, os loucos, desprezam a sabedoria e o ensino. Desprezar é uma pessoa saber que aquilo é correto, mas ela não querer aplicar para a sua vida aquilo que é correto. E eu posso lhe falar duas coisas aqui muito sérias, para começar a apertar agora. A primeira delas é que uma das piores coisas que existem é uma pessoa que acha que sabe, mas não sabe nada. Deus. Vou falar de novo. Uma das piores coisas que existe é uma pessoa que acha que sabe, mas na verdade não sabe nada. Essa pessoa é o tolo, que ele está falando aqui na parte B do verso. Então, que nós vamos ficar com o primeiro aprendizado aqui nessa nossa jornada de provérbios, 1º de maio de 2024, dia do trabalhador. De manhã cedo você já acordou com essa bomba no teu colo. Bebeu até uma água. Tenha seu coração aberto para poder compreender que você necessita ter humildade para aprender, porque você não sabe nada, porque eu não sei absolutamente nada. Segunda verdade sobre isso, doeu, né? Vamos lá. É que tem gente que não avança porque rejeita aprender com quem sabe mais do que ela. Meu Deus, Jesus, me ajuda. Vou falar de novo. Tem gente que não avança na vida em qualquer tipo de área, tá? Porque ela rejeita aprender com quem sabe mais do que ela. Isso aí é o caminho da soberba, tá? Eita. A pessoa soberba, ela acha que sabe de tudo, que não precisa aprender absolutamente nada, e acha que ela se encontra num patamar tão alto que só ela pode ensinar para os outros, mas nunca pode mais aprender. E não é nem só isso, não tem nem paciência para ouvir, né? Paciência nenhuma para ouvir. Passa direto. Passa direto. Então isso aqui é muito perigoso. Por quê? Porque, repito, tem gente que não avança
porque não tem o seu coração disposto a aprender com quem sabe mais do que ela. Não tem um coração ensinável, né? Não adianta. Não tem um coração ensinável. É interessante falar sobre isso, estou pensando aqui, eu começo a pensar e não tem nada aqui no texto não, tá? É que Salomão, ele não aprendeu com outro homem. Ele recebeu sabedoria direto de Deus. Meu Deus, glória a Jesus. Interessante, né? Oh, Jesus, nos dê sabedoria, Pai. Eu tenho anotado sobre isso, uma aula de hebraico que eu tive com o professor Marcelo Hebraísta. Ele falou uma curiosidade da cultura judaica. Ele trabalha muito com isso, né? Ele falou que uma das características que Salomão tinha quando alguém vinha lhe perguntar alguma coisa é que as pessoas já sabiam que Salomão sabia a resposta através do movimento das suas sobrancelhas. Meu Deus. Conforme a pessoa fazia uma pergunta, verbalizava uma pergunta para Salomão, só por ele mexer a sua sobrancelha, a pessoa já sabia que ele já tinha a resposta na ponta da língua para poder dar. Interessante, né? Então a sabedoria de Deus habitava na vida de Salomão. É bem verdade que no final da sua vida ele teve alguns erros. Não é o que a gente quer tratar aqui, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Não é o que a gente quer tratar aqui, deixar muito claro isso. Mas ele não aprende com um homem a ser sábio. Ele aprende com Deus a ser sábio para passar para outros homens. Antes que alguém diga assim, então Fábio, você está dizendo isso, eu não preciso aprender com homem nenhum, vou aprender com o próprio Deus. Será que você tem um coração ensinável para poder aprender com o próprio Deus? Olha lá, é difícil, hein? Diria eu que talvez seja pior, ao meu ver, você receber uma instrução direta de Deus, por exemplo, para lhe corrigir, para mudar de postura, para mudar de comportamento, do que de um homem. Você está ainda aí ou você foi embora? Acabou, glória. Tá bom? Vai que eu tô falando demais. Não, é isso aí. A base aqui, gente, é o temor do Senhor. Versículo 7 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que a gente precisa hoje é temer ao Senhor. Nós estamos vivendo numa época de muito conhecimento, na verdade, de muita informação. As redes sociais estão aí, muita informação, só que informação é essa? Informações são estas. Que informações são estas? Não tem sabedoria, não tem aplicabilidade, não tem, irmãos, não tem. E o que é temer ao Senhor? É a sabedoria. Confiar em Deus te tornará mais sábio. Crer em Deus te tornará mais sábio. Com certeza. Praticar o que Deus manda você fazer, te orienta a poder fazer, vai te tornar uma pessoa mais sábia. Muito mais sábia. Karine, então, resumindo, o que você quer dizer com isso aí? Que as nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras. Não adianta você ter o conhecimento, que a gente acabou de dizer, que é temer a Deus, se você não tem a atitude de servi-lo. Isso é interessante, hein? O que são? Provérbios, sentenças curtas, gente. São frases. Mas se você aplicar, você se torna sábio. Então, sabedoria é isso. As nossas atitudes, elas precisam falar mais alto do que as nossas palavras. Isso é temer ao Senhor. É você crer e praticar. Viver isso. Vamos pular? Vamos pro próximo? Verso 22. Deixa eu ler para você. Lê na sua versão, por favor, que eu vou ler na minha. Diz assim, 22. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós. Provérbios 1, 22. Eu li o 23, desculpa. 22. Até quando os nécios amareis a necessidade? Necessidade, é assim que se fala, Isso. né? Necessidade significa ingenuidade, tá, gente? E vós, escarnecedores, desejarás o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Na minha versão diz assim, até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? É uma pergunta. São 3 perguntas num verso só, tá? A segunda pergunta que ele faz é a seguinte, e vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Esse verso 22 nos mostra uma grande lição, que as raízes da sabedoria estão plantadas no temor do Senhor. Vou repetir. As raízes da sabedoria estão plantadas no temor do Senhor. E tudo aquilo que é plantado no temor do Senhor, uma hora cresce e frutifica. E floresce.
Então, você quer de fato ser uma pessoa sábia em relação àquilo que Deus tem para a sua vida? Tema a Deus. Seja temente a Deus. Não transpasse seus mandamentos. Não passe por cima dos mandamentos do Senhor. Não queira colocar as suas vontades acima das vontades e mandamentos do Senhor. Deixa de querer confrontar aquilo que não pode ser confrontado na palavra. Eita, meu Deus. Vejo tanta gente, às vezes eu fico calado ouvindo algumas coisas e falo, meu Deus, difícil, hein? Eu sou taxado de religioso, eu fico rindo disso. Mas eu fico observando, e você observa, a vida da pessoa, o comportamento da pessoa, não tem absolutamente nada condizente com aquilo que ela fala. Por quê? Porque ela não tem, no fundo, ela não teme ao Senhor. Reparem comigo nesse verso aí, que as duas primeiras falam de proximidade. Olha só o que diz aqui, ó. Até quando vocês ingênuos amarão? Proximidade. Amar de perto. Ok? A segunda proximidade. E vocês, zombadores, até quando terão prazer? Proximidade. Ficar perto. Desejo. Isso aí, desejo. E a terceira fala de afastamento. A última fala de afastamento. E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Percebam, as pessoas ali amam ser ingênuos, tá? Têm prazer em ser zombadores, mas odeiam o conhecimento. Ué, estão dando uma contramão aí, num caminho reverso. Quer dizer, se aproximam daquilo que não presta e se afastam daquilo que faria automaticamente elas crescerem como pessoa. Ó, eu coloquei aqui na minha versão, Fábio. Assim, ó, na minha Bíblia tá nécio. Eu fui procurar no dicionário o que significa uma pessoa nécia. É o mesmo que tolo. Aí na versão dele ali fica mais fácil. Então aqui no dicionário já fala que uma pessoa que é nécia, uma pessoa que é tola, não é uma pessoa que tem deficiência mental, porque às vezes a pessoa pode achar que ela tem algum problema. Não se trata de uma pessoa, de alguém que tem uma deficiência mental. É uma pessoa que ela não tem, na verdade, caráter. Exatamente. Ela não tem caráter. É alguém que ela até tem o conhecimento, mas ela não quer mudar. Ela tem prazer. Olha só, na versão dele falou que ama. Na minha versão fala que tem prazer. Tem prazer pela injustiça. Tem prazer pelo deboche. Faz de propósito. Faz para alfinetar, para machucar. Ela tem prazer na irreverência. Ela não é uma pessoa aberta para correções. Não é uma pessoa aberta para ouvir o que você pensa, para ouvir o que você sabe. Não. E muito menos ela tem um desejo de aprender. Ela não tem um desejo de aprender. Ela quer ficar ali, naquilo que é imoral, naquilo que dá prazer para ela. E andar com esse tipo de pessoas é muito perigoso. Andar com esse tipo de pessoas, gente, é muito perigoso. Aí eu anotei aqui, ó. Inclusive, tem muitos provérbios que falam exatamente sobre isso. O fruto do seu caminho são as consequências que as pessoas experimentam nessa vida pelas suas escolhas. Então, essas pessoas que são imorais, que têm prazer na injustiça, que são nécios, que são loucos, que amam a maldade, que não querem aprender, que não querem temer ao Senhor, que não querem crer, essas pessoas elas vão sofrer por essas escolhas. Porque elas estão tendo a oportunidade de conhecer a verdade. Olha só, hein? Então, eu e você, nós somos livres para fazer escolhas. Só que toda escolha tem consequência. Exatamente. Então, gente, teme ao Senhor e foge de toda essa influência, foge dessas más influências por completo. São pessoas enganadoras, são com pessoas que não têm caráter. Essa é a verdade. Para encerrar esse verso aqui, tem mais para falar dele? Não, nem do 33. Tem gente que busca o que não presta e rejeita o que é saudável. Meu Deus, é forte. Anota essa daí. De novo. Tem gente que busca o que não presta e rejeita o que é saudável. Aplicação fácil, né? A gente faz isso direto. Na hora que a gente vai comer. Já percebeu?
A gente prefere 1000 vezes um lanche do que uma comida, um legume, uma coisa que vai saciar, que Mas realmente vai vai ser trazer saudável. benefício pro seu corpo. A gente faz isso, vamos tomar um refrigerante, um suco? E aqui tá falando pra tudo, gente, não é só pra alimentação, não. Essa daí dá um soco na cara da gente, assim, ó. Vamos lá, verso 33, para a gente Meu poder Deus. encerrar o nosso devocional de hoje. Vou ler aqui. 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. O meu tá assim, ó. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tá? Primeira coisa que eu destaco aqui é o me der ouvidos. Aleluia. Quando ele diz assim, o proverbista aqui que é Salomão diz assim, me der ouvidos, ele está falando de direcionar a atenção ao sábio que transmite a instrução. Então ele está dizendo assim, ó, se você me der ouvidos, se você ouvir aquilo que eu estou falando, se você prestar atenção naquilo que eu... Esse é o Salomão falando, isso eu não, tá, gente? Se você der ouvidos ao Salomão, que é sábio, recebeu sabedoria de Deus, você com certeza vai ser uma pessoa bem-sucedida. Salomão está dizendo assim, ó, direcione nesse momento a tua atenção a uma pessoa sábia que transmite a instrução para você. E algumas pessoas, guarda isso aqui que é muito importante para a sua vida, elas são visuais, mas não são auditivas. Ô, Jesus, me ajuda. Poxa, você pediu ajuda, então o negócio vai pegar agora, hein? Elas emprestam seus olhos observando a aparência, mas não avaliam o que estão ouvindo. Por isso que elas são enganadas de forma fácil. Oh, meu Deus. Vou repetir isso aqui. Elas emprestam seus olhos observando a aparência, mas não avaliam o que estão ouvindo. Por isso que elas são enganadas de forma fácil ou facilmente. Então, Salomão não está pedindo para observar, olhar para ele. Salomão está pedindo para as pessoas ouvirem o que ele está dizendo. É forte. Isso é um contraste, porque algumas vezes o nosso comportamento vai falar mais do que as nossas palavras. Ok? Na verdade, fala já. Fala já. Só que, vez ou outra, as pessoas são enganadas pela aparência, porque tem gente que parece que é uma coisa, mas não é. Tem um conhecimento de como se posicionar, né? Entendeu? Enganosos. Agora, observe o resultado de quem ouve a instrução. Lê de novo o verso pra gente aí. Na minha versão. Mas o que me der ouvidos habitará, futuro, seguramente, e estará, futuro, descansado no temor do mal. Habitação em segurança. Esse é o nome disso. Ou seja, livramento permanente. Aleluia! Glória a Deus! Então, se a pessoa der de fato ouvidos aquilo que o proverbista está falando, acerca do texto, ok? Verso 33, está aqui na minha frente aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, se você me der ouvidos, depois dos 32 versos que ele falou anteriormente, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. 3 coisas aqui. Segurança, tranquilidade e sem qualquer tipo, ok? De ataque maligno sobre a vida dela. Ok? Descansado do temor do mal significa, fui pesquisar sobre isso, que a pessoa está livre. Mesmo cercada de perigos, Deus guardará e dará livramento. Aleluia! Olha só, gente. Mesmo cercada de perigos, Deus guardará e dará livramentos. Ou seja, obediência tem recompensa. Eu anotei assim, ó. Não ignore o conselho de Deus, porque sabedoria vem do próprio Deus. Então, isso é um conselho de Deus. Ainda que seja doloroso nesse momento, porque tá falando de futuro aqui. Ainda que seja doloroso nesse momento, te afastará de dores maiores ainda no futuro. Então, hoje pode ser doloroso essa correção,
Mas você pode ter certeza que vai te afastar de dores muito maiores no futuro. Você vai ter segurança, você vai habitar num lugar de alegria. Você estará com o Senhor na eternidade. É forte isso. Não Bom, ignore o conselho. não ignore o conselho. Encerramos o nosso devocional de hoje. Meia horinha certinho, tá? Meu Deus! Nossa esperança é que Deus possa falar melhor o seu coração, te abençoar. Comenta aí, comenta no nosso YouTube aí, nesse YouTube aí. Obrigado, gente. Compartilha, tá bom? Com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Ative o sininho aí, porque eu tenho a certeza que Deus está com o teu coração. E amanhã, dia 2 de maio... Tem mais. Tem mais. Amanhã, quinta-feira, 2 de maio, vamos falar sobre Provérbios de número 2. Então é isso, gente. Beijo. Vamos orar para terminar? Já Orar pra terminar? Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças por esse momento devocional pela manhã. Abençoa teu povo, meu Pai, que vai aproveitar esse feriado hoje. Talvez alguns trabalhem, talvez outros estejam em algum tipo de lazer. Mas eu te peço, mesmo assim, que o Senhor venha, meu Pai, estender a tua poderosa mão sobre ambas as vidas, com graça, com poder, principalmente com sabedoria, para que eles possam, meu Pai, fazer a tua vontade. Abençoa teu povo e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado pelo carinho. Vambora, vamos gente. junto, 31 dias, é o primeiro de 31, vambora. Beijo, Deus abençoe, Tchau, gente. paz. Cristo.